Patrícia vai dar um testemunho dela aí, que foi uma questão também da terapia quântica aplicada, né? Que quando a gente estava desenvolvendo a metodologia, ela foi uma pessoa que a gente aplicou aí a própria terapia nesse processo aí, e que ela teve um sucesso muito grande. Boa noite para todo mundo. Então, eu desenvolvi 9 hérnias de disco, 9. Uma autodepreciação profunda por simplesmente acreditar que a minha mãe tinha preferência pela minha irmã e não por mim. E eu vivi anos, né? Anos, e tudo que a minha mãe fazia para minha irmã ou para os meus irmãos, mas com a minha irmã era bem mais forte, eu não conseguia ver o que ela fazia para mim. E aí eu desenvolvi 9 hérnias de disco, estava com indicação de fazer cirurgia na coluna, nas C4, C5, C6, na cervical, que é o meu maior problema, e foi exatamente quando a gente estava desenvolvendo a TQA, né, Vida? A gente estava desenvolvendo a TQA, e aí o Eric, eu até levei o Eric, era meu amigo nessa época, eu levei ele para conversar com o meu neurocirurgião, que é um cara muito respeitado, né, aqui em Goiânia, e o Eric foi conversar com ele, observando o que ele falava e tal, e aí ele falou, olha, Patrícia, não tem como, né, a gente vai ter que realmente passar por uma cirurgia, porque está comprimindo a medula, está pinçando a nervação, e você vai ter que passar, não tem outra coisa, você não pode levar um tombo, né? Foi essa expressão que ele dirigia usou, com colar cervical. Eu dirigia com colar cervical, para vocês terem uma ideia. Bom, enfim, e um dia eu fui com a minha irmã, foi quando ele me preparou, que eu tinha que fazer a cirurgia, que a gente ia se preparar, e aí, num outro momento, quando eu fiz todos os exames, eu quis levar o Eric para ir comigo. O Eric era meu amigo, falei, Eric, vamos lá, porque você é um cara muito estudioso. Você é um cara muito estudioso, vamos lá, que de repente o cara fala alguma coisa lá. E a gente estava no comecinho de desenvolver a TQA já, né? Falando dos conflitos emocionais e tal. E aí, nesse dia, o Eric foi, escutou e tal. Aí, quando saiu, ele ficou meio pensativo assim, falou, Patrícia, isso não pode, não dá para você substituir 2 dias, colocar titânio, é uma cirurgia arriscadíssima. A gente tem que entender o que é que acontece, o que é que acontece. Eu falei, não, Eric, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou fazer, eu confio, vai dar certo e tal. E aí foi quando ele foi para casa, né? Foi quando caiu o trabalho do Dr. Hammer. E esse dia, gente, a gente ficou, acho que de 10 da noite, acho que até umas 3 da madrugada, a gente conversando, porque o Eric já tinha tido acesso ao material da Nova Medicina Germânica, e ele falava para mim, ele falava assim, Patrícia, tem um conflito aí, tem um evento, aconteceu alguma coisa. Eu falei, Eric, não tem, ele tem, vamos conversar, e a gente no telefone, e começamos a falar, aí eu fui, e fazendo os testes sinestésicos, né? Ele, testa aí. Gente, enfim, para encurtar aqui, porque a história é longa mesmo, a gente passou essa madrugada, essa noite, conversando até que o gatilho foi exatamente a história da bota. Alguém já me pediu para contar essa história aqui. A bota, na época, né, Xuxa, turma da Xuxa, né, eu tenho 43 anos, quem é que não teve a experiência de ter a Xuxa aí como ídola naquela época e tal? E a minha mãe comprou uma bota, minha mãe e minha tia, né, elas compraram uma bota para minha irmã, a original da Xuxa, de couro, e comprou uma falsa para mim. Gente do céu, esse negócio gravou na minha alma. E aí o Eric tentando buscar, a gente fazendo, né, o que a gente chamava de investigação mesmo, e ele tentando buscar, ele fala pra gente, fala pra mim, assim, alguma coisa que ficou lá e tal. Eu falei, não, assim, tem hora que eu acho ruim, porque minha mãe, ela é muito assim com a minha irmã e não é comigo. Ele, opa, falei, não, minha mãe ficava me chamando de feia e minha irmã bonita, né? E aí a gente começou a entrar nesse assunto e tal. Ele falou, mas tem alguma coisa lá? Gente, a hora que eu lembrei dessa história, que eu acessei, na verdade, hoje eu entendo que é acessar, né? Quando eu acessei essa criança lá atrás,
eu me recordei exatamente do dia, da hora, de como eu fiquei brava, de como eu fiquei triste, quando eu peguei a minha bota e vi que a minha bota era a bota falsa. Nossa, mas eu fiquei... Aquilo me matou. Aquilo foi um gatilho para que eu trouxesse isso para o meu corpo. E tão impressionante que eu não observava absolutamente nada, nada que a minha mãe fazia para mim, nada. Eu vou contar uma história aqui, que essa é recente. E depois de muito estudo, enfim, a gente foi atrás, a TQA nos ajudou, não precisei passar por cirurgia. A gente entrou com comandos exatamente nessa noite, e aí o Eric estudando, a gente foi tratando. Quando eu cheguei no médico para levar os exames, para já, né, você lembra disso? Para o risco cirúrgico, estava fazendo risco cirúrgico, ele olhou, ele falou assim, eu não tenho coragem de te operar. Você lembra que ele falou desse jeito? Eu não tenho coragem de te operar. Eu não virava o pescoço, gente. Eu tinha um apelido de Robocop, para vocês terem ideia, que eu virava o corpo todinho, assim, ó. Eu não conseguia fazer esse movimento aqui. Aí, ele falou, não, o clínico tá diferente dos exames, assim, desse jeito aí, eu não tenho coragem de te operar. O que você fez? Ele falou desse jeito, né? O que você fez? E eu apresentei o trabalho para ele, do Dr. Hammer. Eu falei, olha, fique à vontade para ler esse trabalho. Ele me pediu o trabalho para ele ler e tal, porque ele tem alguma coisa muito diferente que você fez. Enfim, passei por isso, ressignifiquei, inclusive, né, o meu olhar com a minha mãe, de receber o que tinha para mim, o que vem para mim, que já era o suficiente. Esses dias, gente, só para vocês terem uma ideia, esse dia foi muito interessante. Eu fui com a minha mãe numa fazenda, naquelas fazendas de Jabuticabal, né? Eu fui no Jabuticabal, e aí a gente andou pelo Jabuticabal e tal, e meu tênis sujou tudo, ficou pretinho, né? Minha mãe virou para mim e falou assim, não, filha, não vai entrar com esse tênis aí sujo, não, vai sujar seu carro. Eu falei, não, mãe, deixa aqui. Ela, não, dá aqui que eu vou lavar. Gente, no outro dia, isso foi no domingo, no outro dia, eu cheguei em casa, na casa dela, meu tênis estava lá limpinho, branquinho. Quando eu peguei o tênis, eu chorei tanto. E minha mãe olhava para mim assim, uai, minha filha, mas por que você tá chorando? Eu, não, nada não, mãe. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, porque você lavou meu tênis. Ela falou, não sei por que você tá assim, eu sempre fiz isso. Nossa, quando ela falou isso, ela falou assim, por que você tá chorando? Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso para você, Patrícia. Por que você tá chorando? E eu chorava. Enxergou. Eu chorava porque eu não via. Ela, minha filha, mas eu sempre fiz isso. Olha, para vocês entenderem o que é quando a gente traz essas crenças, né? A gente bloqueia o que vem para nós, bloqueia o que tá para você. E aí, enfim, foi lindo depois que eu abracei ela. Eu falei, ai, mãe, sou tão grata. Olha que meu tênis limpinho, né? E tal. E aí essa questão emocional, eu e ela, né? Hoje, nossa, como eu a vejo como uma mulher grande, como eu tomo as forças dela para eu seguir na vida. Depois disso tudo, fluiu, gente, flui. Quando a gente tem a força da nossa mãe, a força do nosso pai, o respeito para o nosso sistema, quando a gente coloca a gente no nosso lugar, né? Flui. É isso. Era só para dar um testemunho, mas já que eu estou aqui, vou ficar. Uma outra coisa também que a gente fala com relação a mim também, que eu tive no ano passado, passei por uma cirurgia de emergência de vesícula, né, que foi exatamente a questão emocional do rancor, né, comigo mesmo, pelo todo o processo que eu passei, e explodiu aonde? Na vesícula. A coitada pagou o preço, pagou o pato por todo o problema emocional que eu sofri. Então, gente, essas questões aonde que a expansão da consciência está envolvida? Porque à medida que você expande a consciência, você vai gerando luz, você começa a entender como o universo funciona, aí essas coisas, você deixa de sofrer por essas questões, porque você começa a sair do ego, né? Você sai dos níveis baixos ali de calibração da escala Rox no nível da consciência e começa a acessar os níveis superiores. Então você sai desse lugar comum e automaticamente você vai deixando de atuar com o ego e aí as coisas vão se encaminhando. Então, em tese, é isso, né?